Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Geometria espacial, o tema de hoje. Vamos lá. Esferas. Bom, a esfera, gente, ela é obtida, a partir da revolução, da rotação de uma semicircunferência, Então, uma semicircunferência, se eu ficar girando ela, eu formo esse sólido aqui que nós temos, que nós chamamos de esfera. Nossa esfera é formada por dois polos, Aqui. Esses eixos aqui nós chamamos de paralelos, essas linhas aqui, não. Então, todo corte que eu fizer assim, eu chamo de paralelo da minha esfera, E todos os cortes que eu fizer nesse sentido, Perceba que todos eles, esse daqui no caso, tem que passar pelo centro aqui, Então, teria que ser um corte sempre que o centro da circunferência seja mantido. Ele é chamado de meridiano. O máximo paralelo que nós temos aqui, nós chamamos de linha do Equador, Bom, numa esfera, como calculamos área e volume de esfera? A fórmula para calcular a área de esfera é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Se o valor de π for dado, você substitui. Se o valor de π não for dado, aí você não vai substituir aqui. Quero calcular a área disso aqui, Putz, quando que eu vou calcular a área, Se eu quero montar uma esfera, eu preciso de uma superfície ali, Eu tenho que pensar em área para poder fazer esse cálculo. Agora, se eu tenho que encher essa esfera com alguma coisa, Aí eu tenho que pensar em volume dessa nossa bendita esfera aqui. Nesse caso aqui, eu chegaria em 10,24 centímetros quadrados. Faltou aqui o π, π para indicar que eu não usei ele ainda na hora de fazer o cálculo. Bom, o que acontece aqui, gente? Vamos supor, eu quero construir isso aqui, Suponho que eu vou usar um certo, sei lá, um papel, alguma coisa desse tipo aqui para montar essa esfera. Eu precisaria dessa área aqui para cobrir, Imagina que é um presente que eu quero embrulhar. Preciso que o meu papel tenha pelo menos essa área aqui para poder cobrir todo esse presente. E se eu fosse calcular o volume? Seriam 4 terços vezes π, e aqui o meu raio ele fica elevado ao cubo. Novamente, só vou usar o valor de π caso ele me dê, ou caso nas alternativas ele peça que isso seja utilizado. Se eu calcular esse volume aqui, eu vou chegar em 5,46 π centímetros cúbicos aproximadamente, tudo bem? Esse aqui é um valor aproximado do nosso cálculo de volume. Logicamente, que esse valor está meio feinho, mas não é algo que você vai encontrar, normalmente são valores mais legaisinhos. O que pode acontecer aqui, gente? De eu querer calcular a área de uma cunha aqui, a área de um setor esférico nosso aqui. O que acontece? Se eu sei calcular a área para a minha circunferência inteira, como se calcularia a área para essa circunferência inteira? 4 vezes π. Quem é o raio aqui? Ó? Ele chama de x sobre 2. Isso aqui é o quadrado. Se eu calcular isso aqui, vai ficar πx ao quadrado. Não sei a unidade de medida aqui, vou deixar assim, pensa assim. Essa área seria, se eu pegasse toda a minha esfera, ou seja, para 2π rad, na angulação. Se eu quero a área somente dessa casquinha aqui, a área dessa casca, eu faço uma regrinha de 3. Tem algumas fórmulas que traz para vocês aqui, Aí, vou chamar de azão aqui para identificar qual é a área que eu quero. E aí eu consigo calcular o valor dessa área aqui, vou colocar a área do fuso, tá? Fuso que é essa parte aqui, é um arco equatorial, aqui é uma coisa desse tipo. O que acontece aqui? A área desse fuso aqui vai ser π vezes x ao quadrado sobre 12. Se você fizer a continha lá, unidades quadradas. Então você utiliza o ângulo para montar uma regrinha de 3 ali e poder calcular qual vai ser a área dessa casca aqui que você tem ao fazer esse corte. Perceba que eu estou passando pelo centro aqui para poder identificar bem que isso realmente tem uma proporção direta com a angulação aqui desse fuso nosso. Bom, vamos lá. Determine a superfície de uma esfera sendo 26 π centímetros o comprimento da sua circunferência no círculo máximo. Só, se eu vier aqui e cortar a circunferência aqui, isso aqui é um círculo da minha esfera. Mas não é o círculo máximo, O círculo máximo se localiza onde? Aqui
ou aqui, desde que você contenha o centro da esfera, o centro da sua circunferência seja o centro da sua esfera, o seu círculo vai ser um círculo máximo, né? Como se calcula comprimento de circunferência? 2 vezes π vezes r, né? Se eu achar o raio da minha circunferência, como é um círculo máximo, esse raio da circunferência também é o raio da sua esfera. Quanto vale o comprimento da sua circunferência? 26π. Eu consigo montar uma relação direta. O raio da minha circunferência é 13 centímetros. Mas se o raio da circunferência é 13 centímetros, o raio da esfera também é. E é 4 vezes πr ao quadrado, sua área. Que é o que o exercício pede aqui para nós, né? Então, logicamente, novamente, né, tem que pensar que se é raio máximo, se é um círculo máximo, ele contém, né, o centro da circunferência também vai ser o centro da sua esfera. Se você fizer o cálculo bonitinho, você vai chegar em 676 π centímetros quadrados. Ah, mas isso aqui é a área do quê? É a área da sua esfera que você obtém aqui, né? Bom, determine o raio de uma esfera sendo 288 π o seu volume. Volume é 4/3 vezes πr ao cubo. Se eu te dou o raio, você acha o volume. Se eu te der o volume, você acha o raio. Substitui o volume por 288, 4/3 πr ao cubo, desenvolve, né? Bom, aqui, ó, vou deixar alguns para vocês tentarem fazer, né? Os resultados estão no canto da página aqui, né? Brinquem bastante, são questões interessantes. Aqui, ó, perceba que os meus fusos que eu coloquei aqui, eu coloquei em graus e não em radianos para dar uma facilitada na vida de vocês. Bem? Mas se resume a isso, basicamente, né? O cálculo da área e o cálculo do seu volume ali. Quero ressaltar uma pequena coisa aqui. Vou utilizar uma imagem anterior, que seria essa daqui. Aqui. Vamos supor que eu queira saber, né, a área dessa circunferência que está aqui, ó. Eu quero saber qual é a área desta circunferência aqui, ó. Imagine que eu fiz uma secção significa um corte, né? Ó. Eu cortei minha esfera e quero saber a área dessa circunferência que eu obtive. E vamos supor que eu te dou aqui, né, a posição dela aqui, eu venho e falo o seguinte, ó. Esse aqui é o centro, né? Eu falo que está 30 graus norte aqui, um exemplo. 30 graus norte. Se está a 30 graus norte, significa o quê? Significa que esse meu ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus, né? Porque aqui seria o zero, né? 0 graus. 30 graus aqui. O que acontece é o seguinte, gente. Para calcular a área dessa circunferência, eu preciso do raio da minha circunferência, que está aqui, ó. Né? Aqui é importante enxergar o seguinte, ó. Eu tenho essa linha vermelha é o raio da minha esfera. Essa linha aqui é o raio da minha circunferência. E eu sei que se aqui é 30 graus, esse daqui será 60 graus. Eu consigo montar uma relação. Perceba que aqui também é uma projeção, né? Forma 90 aqui. Eu cheguei num triângulo aqui, um triângulo retângulo, né? Onde oposto a 60 graus é o raio da circunferência e nesse triângulo o raio da esfera é a minha hipotenusa. Se eu te der o raio da esfera, né, eu te dei a posição angular aqui dele, né, no grau norte e tal, eu consigo calcular, através de trigonometria, o raio da minha circunferência. E com isso eu consigo calcular a área dela. Eu não posso pensar que o raio da circunferência é o raio da esfera. Por quê? O raio da esfera tem que partir do centro da sua esfera até um dos pontos da esfera. O centro da circunferência tem que partir do centro da circunferência até um dos seus pontos que compõem a sua circunferência. Então, toma cuidado com relação a isso, tá? É uma questão que aparece de vez em quando aí nos vestibulares e eu acho que merece uma atenção de vocês. Bom, deixei alguns exercícios para vocês treinarem aqui, parte mais básica ainda. Um ótimo estudo para vocês. Até mais, meus queridos.